Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer participar deste colóquio, cuja temática me interessa muito particularmente, e queria naturalmente agradecer o convite dos organizadores para estar aqui. Devo também dizer, desde este momento, que sinto um escrúpulo enorme em estar a falar sobre matemática e música quando tenho na sala pelo menos duas pessoas que, calculo, saibam muitíssimo mais sobre isso do que eu. Portanto, o meu ponto de partida foi, efetivamente, refletir sobre aquilo que poderia ser o meu contributo vindo da prática interpretativa. E, portanto, comecei por analisar aquilo que faço todos os dias, cotidianamente, na interpretação de determinadas obras musicais e em que medida é que esse meu trabalho cotidiano assenta em processos ou estratégias de algum modo relacionadas com a matemática. Por uma razão muito específica, o facto de eu trabalhar maioritariamente com música do nosso tempo, com música que está neste momento a ser composta, tenho uma posição que considero muito privilegiada no sentido em que estou sempre a interagir com compositores. E, portanto, nesse sentido, é muito grato para mim, enquanto intérprete, fazer parte do processo de algum modo, de composição das obras. Muitas vezes são escritas para mim ou dedicadas a mim, portanto eu acabo por ter um papel também muito direto na própria criação. É o caso de duas das obras, na verdade, das que vou apresentar esta tarde, e por isso não devem espantar-se de encontrar naquilo que eu vou dizer bastantes referências também a processos composicionais e a processos analíticos em termos musicais, naturalmente. Não podia deixar de começar sem citar um dos nossos organizadores presentes para falar para tomar como ponto de partida esta omnipresença da matemática na arte dos sons, que vai desde os aspectos mais elementares da própria produção sonora até aos aspectos mais complexos, vamos dizer, da arquitetura de uma obra musical. Comecei mesmo pela base e, portanto, comecei por olhar para um som, um daqueles que produzo regularmente, e pensar em que medida é que cada uma das dimensões desse som tem a ver com a matemática. Nós aprendemos, geralmente, quando somos jovens, enfim, no decurso da nossa educação musical, que o som se define por 4 propriedades essenciais, que são a altura, a duração, o timbre e a intensidade. Naturalmente, como provavelmente muitos de vocês sabem, a altura do som define-se por proporções matemáticas e depois traduz-se ou consubstancia-se em 2 dimensões essenciais. Uma dimensão de horizontalidade, a que nós, enfim, no senso comum chamamos melodia, e uma dimensão de verticalidade ou de articulação de vários sons em simultâneo, que nós qualificamos como melodia. Uma e outra dimensões têm por base todo o sistema proporcional que se traduz na existência do próprio som com a altura definida. Porque também há sons com altura indefinida e desses eu não vou tratar aqui, naturalmente, uma vez que, enfim, o meu instrumento é o piano. A duração é um aspecto que me interessa muito particularmente, sendo a duração, de algum modo, a maneira como nós contamos o tempo, como é que nós consubstanciamos o tempo, como é que nós dividimos o tempo, como é que nós encaramos o tempo. E, de facto, há 2 grandes famílias de estratégias para nós contarmos o tempo em música. Uma delas, é aquela que mais facilmente encontramos na música erudita da tradição europeia, até, digamos, ao início do século XX, assenta num método divisivo. Ou seja, o princípio é que nós temos um valor relativamente longo e vamos dividi-lo proporcionalmente em múltiplos de 2 ou em múltiplos de 3 ou numa combinação de ambos. O outro princípio, que na tradição erudita europeia foi ressuscitado, digamos, na segunda metade do século XX, ou quando para lá caminhávamos, um pouco antes, é um princípio aditivo. Ele não tem a sua origem nessa época, porque, na verdade, quando nós consideramos a métrica da poesia grega, que origina muito da nossa rítmica atual, ou quando consideramos a métrica do canto gregoriano, vemos que eles são baseados exatamente neste princípio aditivo. Então, este princípio aditivo traduz-se em quê? Temos uma unidade básica que é pequena, não como a outra que eu referi,
e vamos adicionando essa unidade básica de acordo com as necessidades métricas e rítmicas que queremos imprimir à peça. Eu, pessoalmente, trabalho muito com essa estratégia em virtude dos compositores que pratico e, enfim, é toda uma aprendizagem relativamente àquilo que é a nossa formação mais tradicional de base. O timbre, mais uma vez, tem a ver com as proporções numéricas que subjazem à criação do próprio som. Isto porque quando nós geramos um som, por exemplo, a partir de uma das notas deste piano, esse som vem acompanhado de uma série de harmónicos que são, no fundo, frequências proporcionalmente menores. E, portanto, a presença mais ou menos intensa de determinados harmónicos dessa série vai determinar o timbre ou, enfim, dito de uma maneira mais simples, a qualidade desse mesmo som. E é por isso que nós distinguimos o som de um piano do som de um clarinete ou do som de um trombone. A intensidade, no fundo, é a quantidade de som que nós produzimos por meios físicos, nossos, fisiológicos, e é medida em decibéis, portanto é quantificável. Depois comecei a pensar como é que nós organizamos isto, todo este fenómeno, como é que se traduz no papel que é a matriz através da qual um intérprete como eu vai recriar uma obra musical. Há um instrumento que se chama a partitura, eu tenho ali várias, e de facto a partitura traduz de maneira imperfeita, assim como eu imagino que um texto literário e uma poesia traduzam de maneira relativamente imperfeita aquilo que é o sonho da pessoa que os concebeu, a partitura de facto traduz de maneira imperfeita aquilo que o compositor concebeu. O meu papel e o de todos os outros intérpretes é de recriar essa partitura, infundi-la com a nossa própria sensibilidade e dar-lhe vida, traduzindo-a em som. Se nós olharmos bem para a partitura, nós verificamos que ela, no fundo, pode ser assimilável a um gráfico cartesiano. Só temos o primeiro e o quarto quadrantes e no eixo das ordenadas nós representamos a altura do som, no eixo das abscissas representamos o tempo e nós lemos sempre uma partitura da esquerda para a direita. Portanto, uma partitura é como se fosse um infinito gráfico que prossegue ao longo de linhas e linhas e linhas e páginas e páginas e páginas. Eu dei-vos aqui apenas alguns exemplos. Nós precisamos de um referencial, portanto vamos utilizar como referencial a clave, que pode mudar ao longo da peça. No caso do piano, como temos duas mãos, utilizamos duas pautas, ou seja, 2 pentagramas, sistemas de 5 notas, em que vamos encaixar as tais alturas, sendo que são mais graves as que estão mais em baixo, são mais agudas as que estão mais em cima. O tal referencial que eu dizia, neste caso a clave de sol, indica-me que a segunda linha é um sol. Portanto, eu sei, enfim, não é uma leitura absolutamente relativa, tem algum grau de objetividade. Aqui temos outro exemplo com uma clave de Fá, que me indica que na segunda linha aquilo é um Fá. E eu sei exatamente que Fá é que é relativamente ao sol da outra clave também. E, portanto, esta foi a minha primeira analogia, pensando um pouco na minha pobre matemática de 12º ano, que ainda por cima já ficou lá muito para trás. Bom, toda a teoria da música, já falei da questão das relações numéricas, dos intervalos e das notas musicais, no caso das alturas definidas, todo o nosso sistema tonal, que foi aquele que foi prioritariamente utilizado por compositores dos séculos XVIII e XIX e que depois foi progressivamente sendo desconstruído à medida que avançávamos no século XX, todo esse sistema é baseado nas tais proporções numéricas que criam a série dos harmónicos que eu aqui tenho representado. Portanto, tenho aqui a série dos harmónicos representada e toda a harmonia, toda a noção de consonância desse sistema tonal é baseado na utilização dos 6 primeiros harmónicos e da construção de acordes, que são conjuntos de sons, baseados esses primeiros 5 ou 6 sons da série dos harmónicos. À medida que vamos desconstruindo o sistema tonal, que o vamos tornando mais complexo, no fundo o que é que nós fomos fazendo? Fomos simplesmente adicionando parciais harmónicos
mais longínquos e, portanto, fomos complexificando, fomos apreendendo a noção de dissonância e trabalhando com ela. E depois todo o século XX e este início do século XXI é uma época em que nós, enfim, trabalhamos com todos os sons de acordo com sistemas muito específicos, alguns dos quais eu vos vou mostrar. Ora bem, eu falei aqui de acordes como conjuntos de sons e ocorreu-me precisamente esta ideia que, na verdade, esses acordes nós podemos encadeá-los. Toda a música se baseia de algum modo nisso, toda a música tonal. Esses acordes podem ser encadeados de 4 maneiras diferentes e isso suscitou-me uma análise com a questão dos conjuntos matemáticos e com a interseção dos conjuntos matemáticos. Nós dizemos que temos um encadeamento forte quando a um acorde sucede outro que não tem nenhuma nota em comum com ele. E, portanto, eles estão em contraste absoluto. Esse encadeamento será menos forte se houver uma nota em comum. É o caso do segundo tipo que ali temos. Temos uma nota em comum. No caso do terceiro tipo, o encadeamento será ainda mais fraco, porque há 2 notas em comum. O terceiro tipo que ali temos será o segundo mais fraco, porque temos 2 notas em comum entre os 2 acordes. E o terceiro será o mais fraco de todos, porque todas as notas são comuns. Ou seja, no encadeamento, no princípio do encadeamento dos acordes, considera-se menos desafiante o princípio da similitude e mais desafiante o princípio do contraste. E, portanto, as interseções dos tais conjuntos vão sendo progressivamente maiores. Não é? Quanto mais notas temos em comum, até podemos ter uma identificação total do conjunto A com o conjunto B. E o primeiro exemplo que eu vos trouxe na prática é de uma obra de um compositor que está vivo entre nós, que mora aqui perto, e que se chama João Madureira. É a obra que eu conheço que mais diretamente exemplifica este princípio. O que nós ali vemos, eu sei que as notinhas, sobretudo para aqueles que não leem música, não será fácil assim numa primeira abordagem detectar estas similitudes, mas se nós olharmos bem para este conjunto que eu vos vou tocar e se olharmos para este outro, nós verificamos que só há uma diferença, para além da questão rítmica. É a presença desta nota aqui, esta primeira nota. Quando olhamos para o terceiro conjunto, nós temos as mesmas notas, mas esta aqui foi omitida. E houve uma outra que foi adicionada, que é esta. E quando olhamos para o terceiro conjunto, ele é idêntico ao primeiro, mas com a adição destas 3 notas que nós aqui encontramos. Ou seja, o compositor vai criar aqui uma ilusão, para já não é preciso. O compositor vai criar aqui uma ilusão de algo que mexe sem mexer, uma espécie de movimento tão subtil que, na verdade, quase não se consubstancia. Portanto, nós somos induzidos numa espécie de transe, por assim dizer, em que a mudança existe, mas é mínima. E isso tem a ver precisamente com essa gestão do número de notas de cada acorde e da ambiguidade que isso cria. Porque, na verdade, quando nós falamos de acordes, a nota do baixo é muito importante, a nota mais grave é muito importante. É ela que nos dá uma determinada percepção de harmonia. Quando muda a nota do baixo, ela muda aqui, muda aqui, muda aqui e muda aqui. Nós podemos ter a sensação, à partida, que estamos a mudar de harmonia, mas na verdade não estamos. No fundo, estes 4 compassos, estes 4 grupos, complementam-se uns aos outros. E estamos a falar do mesmo universo, estamos a falar da mesma família, de um grande conjunto, com os seus subconjuntos detalhados. Quando mudamos para aqui, aí sim, o universo muda mais substancialmente e, portanto, nós temos uma percepção de uma mudança maior. Eu vou-vos só dar o exemplo deste pequeno fragmento. Etc.
Bom, depois há um outro sistema que foi popularizado, foi na verdade, teorizado e popularizado pelo compositor austríaco Arnold Schoenberg, digamos, no segundo quartel do século XX, que é o sistema dodecafónico. O sistema dodecafónico, na verdade, comporta-se como um sistema matemático ao qual nós aplicamos determinadas operações e, portanto, foi qualificado por alguns autores, nomeadamente Rothbard, Gebb, como o sistema musical em que a incidência de processos matemáticos é mais premente. Basicamente, aquilo que se passa é que nós vamos ter definido um conjunto a que se chama a série, um conjunto de 12 notas ordenadas de acordo com uma certa sequência, às quais nós vamos aplicar princípios muito antigos que já eram utilizados no contraponto do século XIV, do século XV e XVI. Nós vamos aplicar uma translação a esse movimento quando o deslocamos no tempo, a essa sequência quando a deslocamos no tempo. Vamos adicionar uma determinada quantidade de pequenas unidades, que são os meios tons, quando a transpomos. Nós aqui temos a série na sua versão original e aqui temos a série numa das suas versões transpostas. Vamos virá-la ao contrário, por assim dizer, como se isto fosse um Y e isto fosse um menos X, ou seja, estamos a lê-la de trás para a frente, e vamos aplicar-lhe uma simetria quando apresentamos o seu inverso. É como se estivéssemos a fazer um espelho para baixo. Aquilo que era um intervalo de um meio tom ascendente passa a ser um intervalo de um meio tom descendente. Aquilo que eram 3 meios tons ascendentes passam a ser 3 meios tons descendentes. Foi ele que os teorizou. Esses modos, todos eles têm fragmentos simétricos que estão assinalados com as chavetas. Há 2 deles que têm uma simetria perfeita assinalada aqui por estes traços que eu coloquei. Simetrias em que sentido? No sentido das distâncias entre cada uma das notas. Se considerarmos a tal unidade mínima de que eu falei, que é um meio tom, que corresponde à diferença entre uma tecla branca e preta no piano, ou entre estas 2 brancas adjacentes quando elas surgem, que é a unidade básica com a qual nós trabalhamos, todas aquelas, enfim, as sequências são baseadas em determinadas combinações de intervalos de tom, de meio tom, etc. E, portanto, naqueles 2 casos temos, de facto, uma simetria perfeita desse ponto de vista. Se nós formos olhar para este, há 2 tons de diferença entre cada nota e, portanto, naturalmente, sendo 7 notas, temos 6 intervalos e a 4ª nota é um eixo de simetria. Aqui temos meio tom, depois temos 3 meios tons e depois temos meio tom. Meio tom, 3 meios tons e um tom. Portanto, isto é, digamos, alguns exemplos de simetrias aplicadas ao parâmetro das alturas. Mas em termos do esquema formal das peças, nós temos N exemplos. Eles são tão variados e tantos tipos de simetria diferentes que seria completamente impossível detalhá-los aqui. Dou alguns exemplos, mas isto é tão genérico que basicamente cabe lá metade da música que eu conheço. A simples forma ABA, em que temos 2 secções semelhantes nas pontas, por assim dizer, e uma secção contrastante no meio, ou as chamadas fugas espelho da arte da fuga de Johann Sebastian Bach, que nós lemos da esquerda para a direita e quando chegamos ao fim a fuga continua no inverso, a ir de trás para a frente. E, portanto, o que está marcado como fim, na realidade, não é um fim, é um eixo de simetria. A peça que eu vou interpretar de Olivier Messiaen, de facto, não tem uma simetria perfeita, mas tem um arco construtivo que tende para essa simetria. E eu depois explicarei, quando for interpretar a obra, onde é que nós podemos ouvir efetivamente essa simetria, como é que a podemos ouvir. Aqui não posso deixar de pensar naturalmente na comunicação sobre arquitetura e matemática, que me interessou imenso e, portanto, há aqui uma analogia muito clara. Bom, eu poderia declinar os exemplos, não quero cansar-vos, sobretudo para aqueles que não leem a música, como já disse, mas poderia declinar os exemplos ao infinito. Nesta obra, as variações opus 27, este é o primeiro andamento de Anton Webern, nós temos aqui um eixo de simetria deste fragmento que termina aqui, com a utilização da série,
e se formos ver, este intervalo é este, esta nota é esta, este conjunto é este é este, e por assim adiante. Temos aqui a correspondência entre estes dois, depois a correspondência entre estes dois, e aqui está o núcleo desta simetria. E depois aqui outra e por aí adiante. Ele vai tão longe que no segundo andamento faz também uma simetria, isto é uma aplicação da série do sistema dodecafónico, de que eu falei há pouco. Portanto, há uma das versões da série que está colocada num determinado momento temporal e a outra que está deslocada de uma colcheia, portanto, a tal translação. Ele, para evidenciar a simetria, ele vai tão longe que coloca, por exemplo, se vocês repararem aqui nesta nota e nesta, elas estão escritas em pautas diferentes, o que indica que devem ser tocadas com uma mão, a mão esquerda aqui, a mão direita aqui. Mas é rigorosamente a mesma nota. Se nós formos ver, esta nota é muito mais aguda do que esta. Há uma inversão das claves. E, no entanto, ele põe esta na mão esquerda e esta na mão direita e depois vai trocar isso, por exemplo, aqui, temos outro caso da mesma coisa, esquerda, direita, mas estamos a falar das mesmíssimas notas. É exatamente a mesma coisa, é simétrico, mas ele coloca nas duas mãos precisamente para evidenciar essa simetria. Se eu fizesse... Era muito menos evidente que há um gesto semelhante que é virado do avesso, por assim dizer. Portanto, ele vai ao limite da escrita para o instrumento, vai desafiar o pianista, que tem décadas de treino para fazer o contrário do que está escrito aqui, precisamente para evidenciar aquilo que para ele conta, que é a simetria. Bom, outro capítulo. A questão dos fractais, todos vós conheceis, tem sido muito aplicada à música e, em particular, às obras de um compositor que eu aprecio bastante e cuja obra tenho tocado extensivamente, que é o compositor português João Pedro Oliveira. Quando nós contemplamos a obra dele, Pirâmides de Cristal, que data de 1991, nós temos um esquema construtivo de base que está organizado a partir da seleção de vários pares de harmónicos. E todo o esquema formal da peça, toda a organização das alturas, toda a organização rítmica tem a ver precisamente com as mesmas proporções, com as mesmas frações numéricas que aqueles intervalos suscitam. Portanto, toda a peça é baseada nessa lógica do pequeno, digamos, quando nós olhamos para ela no mais ínfimo detalhe e quando olhamos para ela a qualquer nível de organização, a lógica constituinte é exatamente a mesma. E chegamos aqui a uma questão que, enfim, também já foi abordada na parte da arquitetura e que para nós é fundamental, sobretudo para conhecermos boa parte da música do século XX, que tem a ver com a utilização das séries de Lucas, Fibonacci e a secção de ouro. A série de Fibonacci foi extensamente utilizada, em particular pelo compositor húngaro Béla Bartók. Na sequência de Béla Bartók, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, Jean-Claude Eloy e tantos outros utilizaram proporções derivadas da série de Fibonacci nas suas obras. A série de Lucas também foi bastante utilizada, mas menos. A peça que eu aqui vos trago é toda ela baseada na série de Lucas e em diversos parâmetros de organização. É o Essay 8 para piano de Christopher Bachman, que é um compositor inglês, enfim, que está em Portugal desde 1980 e, portanto, tem desenvolvido uma extensa carreira pedagógica e de compositor entre nós. Isto é o gesto inicial, a peça decompõe-se em 5 pequenos andamentos e eu depois gostaria de vos interpretar essa peça porque acho que para um colóquio sobre matemática e património cultural e estando eu a falar de matemática e música, é de facto uma peça em que cada pequena secção tem uma aplicação, é uma aplicação de um princípio matemático qualquer que ele seja. Isto é o diagrama gerador da secção inicial.
Essa secção inicial parte de uma só nota e ele vai utilizar digamos, os números da série de Lucas. Portanto, aqui temos 1, 1, depois temos 3, 1, 3. Onde é que ele vai utilizar esses números? Na separação entre as notas. Ele vai fazer um primeiro gesto que é só aquela nota, depois coloca outra nota e regressa à primeira. Elas estão distantes de um meio tom. Depois vai adicionar mais outra, sendo que o primeiro saltinho, por assim dizer, é de 3 meios tons, o segundo de 1 e o terceiro de 3. E vai expandindo essa figura, vai expandindo, até que faz um gesto enorme, todo ele baseado em números da série de Lucas. Naturalmente, do ponto de vista da performance, este andamento é muito interessante porque ele, para evidenciar este processo de composição aditivo, deixa o pianista utilizar apenas um dedo de cada mão. Portanto, mais ou menos vai parecer que eu estou aqui a tocar martelinhos. Mas pronto, quando me virem a tocar martelinhos só com um dedo, lembrem-se da série de Lucas. Depois, no pequeno fragmento que se segue, que é um curto segundo andamento, nós temos a aplicação da série de Lucas à organização das alturas e à organização das durações. Há várias subsecções da peça, cada uma delas começa com estes agregados. O que é que são estes números da série de Lucas que aqui vêm? A distância entre as duas notas mais agudas é de 1 meio tom. A distância entre as duas notas mais graves é de 1 meio tom. A distância entre os dois agregados é de 76 meios tons. A segunda e esta subsecção tem uma duração muito... O acorde que dá início a esta subsecção tem uma duração muito curta, de uma semicolcheia. Aqui, portanto, as duas notas mais agudas estão separadas por 3 meios tons, as mais graves também estão separadas por 3 meios tons. A diferença entre elas é de 47 meios tons. E por aí adiante. A duração de cada um destes agregados vai sendo crescente e também de acordo com números da série de Lucas. Isto na segunda, a seguir aos martelinhos. E depois, enfim, a própria duração das subsecções é determinada por esses números. Há alturas tantas, há notas repetidas que nós podemos ouvir dentro de cada uma das subsecções. A distância entre essas notas repetidas e o número dessas notas repetidas é também determinado pela mesma série, etc, etc, etc. Enfim, para não vos maçar excessivamente, e até porque eu depois também vou querer comentar algumas coisas à medida que vou tocando, eu gostava simplesmente de dizer que não ficaram algumas coisas de fora, ficou quase tudo de fora, porque, como eu disse no início, o meu propósito não era fazer um overview de todos os aspectos em que a matemática e a música se tocam, mas era, dentro de todos esses aspectos, escolher alguns que se aplicam particularmente à música que eu mais pratico e que, portanto, poderia trazer para aqui ao vivo. Naturalmente, a composição baseada em algoritmos é algo que nos segue desde a Idade Média até aos dias de hoje. A música estocástica de Yanis Xenakis também mereceria por si só mais do que uma palestra, aliás, com uma forte ligação com Le Corbusier, porque Xenakis era arquiteto e trabalhava no estúdio, no ateliê de Le Corbusier. Enfim, a música eletroacústica, na sua interação com os computadores, naturalmente tem uma forte componente matemática e por aí adiante. Poderíamos ficar aqui vários meses só a falar sobre matemática e música. Como eu disse no início, o meu propósito era mostrar como é que alguns aspectos se traduzem na composição, na teoria, na análise e na interpretação musical. E a minha conclusão é, basicamente, ela é omnipresente. Antes de começar a interpretação das obras propriamente ditas, eu queria só detalhar que vou começar... Sim, por favor. Queria só detalhar que vou começar com a obra de Olivier Messiaen, Le Cours Lysandre, que é a última obra de uma coletânea escrita entre 1956 e 58,
baseada no canto das aves de França. Ele era o ornitólogo amador e utilizou extensamente os cantos de aves como material para as suas obras, sem prejuízo da utilização de materiais como aqueles que eu vos mostrei, que têm a ver com os modos de transposição limitada e os ritmos não retrogradáveis, etc. Esta peça em particular situa-se na Bretanha, situa-se na ilha do Ouessant, na Bretanha, e retrata uma ave que se chama Le Courlis cendré em francês, o maçarico real em português, e o nome científico é Numenius arquata. É uma ave que tem um canto solitário muito nostálgico, que nós vamos ouvir no início e no fim da obra, e agora vamos ver como é que ela se constrói, de facto, de acordo com o princípio de simetria. Portanto, vamos ter o grande solo do Courlis cendré no início e no fim. Depois, a seguir ao solo inicial dele e antes do solo final, vamos ter uma série de gritos de outras aves que habitam as mesmas paragens marinhas, como gaivotas, ostraceiros e outros. E no meio nós vamos ter duas secções altamente contrastantes relativamente a tudo o resto. Não vamos estar a ouvir cantos de aves, vamos estar a ouvir o cair da noite e o subir da maré. Portanto, são duas secções muito homogéneas, que eu acho que vão ser facilmente apreendidas por todos vós, que no fundo constituem o eixo de simetria da peça. E depois, a partir daí, temos outra vez os gritos das aves que coabitam com o maçarico real e, para terminar, o canto do próprio maçarico. Portanto, espero que gostem e depois sobre as outras falarei de seguida.